Glória a Deus. Vamos entrar agora na unidade 3. E a unidade 3 vai começar a falar especificamente de Isaías, né? Do profeta Isaías, o profeta das promessas. Tá bom? Então, assim, Isaías ele é conhecido, ficou conhecido como o profeta messiânico, o profeta das promessas, assim, você quer dizer, porque contém mais promessas a respeito de Jesus, né, do Messias, no livro de Isaías, do que em qualquer outro livro do Antigo Testamento, tá? O livro de Isaías fala muito, né? O próprio Jesus, ele cita trechos, né, do livro de Isaías, né? De fato, olha aqui, ó, ele cita uma das promessas messiânicas na sua primeira mensagem. Olha só, vamos comparar aqui Isaías capítulo 6, ó, com Lucas capítulo 4. Olha o que diz aqui, ó, Isaías capítulo 61. O que eu falei aqui? Isaías 61. Eu falei 6, né? Isaías 61. Depois você pode abrir aí na tua Bíblia, mas eu peguei aqui, ó. Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os que choram. Olha só lá, vamos comparar Isaías 61 com Lucas capítulo 4, né? Quando Jesus está na sinagoga, eles dão o livro, eles dão a Torá, eles dão os pergaminhos, os rolos, né, para Jesus, e ele abre, né, em Lucas capítulo 4, no versículo 17, diz assim: Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Ó, Jesus foi lá no lugar que estava escrito, versículo 18, e ele profere as palavras de Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Então, assim, ele é o profeta das promessas, o profeta messiânico, né? Tudo que nós vimos, né? Que Isaías, ele, no reino de Judá, ele proclamava, ele profetizava contra o pecado, ele profetizava para um arrependimento, para um avivamento. Mas o principal foi eles falar acerca da promessa da vinda do Messias, né? E é tão interessante, ó, nós temos um gráfico aqui, olha só, 12 profecias alistadas, tá nesse gráfico, você vai comparar depois, não vamos abrir aqui porque não dá, mas assim, profecias que estão no livro de Isaías e que se cumprem no Novo Testamento e tem a citação no Novo Testamento. Então aqui, ó, sobre o nascimento virginal de Cristo, Isaías 7,14 está falando disso. Cumprimento, Mateus 1,23. Jesus foi precedido por João. Está falando isso profetizado onde? Isaías 43. Cumprindo, Mateus 3,3. Né? Ele revestido, Jesus revestido com o poder do Espírito. Está profetizado, Isaías 42, 1 ao 4. E aonde que está aqui? Mateus 12, do 18 ao 28. Você tem aí na sua apostila, você pode pegar um a um. Ó. O ministério de Jesus na Galileia foi profetizado e se cumpriu. A vida de Jesus sem pecado, lá, Isaías 53, está em 1 Pedro. A cura dos enfermos, Isaías 53, 4, ele veio para curar, né, os enfermos. Cumpre-se, Mateus 8 e muitos outros lugares. A purificação do templo, Isaías profetizou, se cumpre em Mateus. A morte na cruz, Isaías 53 fala disso. 1 Pedro relata. A vitória sobre a morte, Isaías 25. Está lá em 1 Coríntios 15, 55, o apóstolo Paulo falando. A salvação oferecida pela fé, Isaías 28, 16, se cumpre lá em Romanos 10, 11. A volta de Jesus, Isaías 59, 20, Romanos 11, 26 fala disso.
e todo joelho se dobrará perante ele. Isaías 45, 23, Filipenses 2, 10. Então, Isaías profetizou e no Novo Testamento você pode conferir lá, tem o cumprimento dessas profecias. Glória a Deus. Isaías, queridos, falando um pouquinho da biografia de Isaías, da vida de Isaías, ele foi conhecido como o príncipe dos profetas, tá? Porque ele é comparado que ele foi no Antigo Testamento com aquilo que Paulo foi no Novo, né? Olha só que interessante, né? O livro de Isaías, né? Ele é profético, né? É o livro mais significativo do Antigo Testamento, né? Ele contém tantos ensinos sobre Cristo e salvação. Aí dizem, né? Os pensadores, historiadores poderiam ser chamados de quinto evangelho, em vez de livro profético, e tem tudo isso aí, né? A importância da sua mensagem foi confirmada no Novo Testamento, né, onde ele é mencionado mais do que qualquer outro profeta do Antigo, né? O seu nome aparece 21 vezes no Novo Testamento. E a vida de Isaías? Como que foi a vida de Isaías? Olha só, ele serviu ao Senhor por mais de 40 anos em completa liberdade, pregando, né, falando a verdade. E depois ele continuou servindo sob perseguição mais 20 anos. Tá? A Bíblia diz que ele começou o ministério nos dias de Uzias, né? Você vai ver lá, quando aparece lá, quem eu hei de enviar, né? E no ano que morreu o rei Uzias, né? Eu falo do alto sublime trono, e aí, eis que quem enviarei? E Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Aquela passagem também muito conhecida. Dizem, né, historiadores, que Isaías ele era um profeta de descendência real, né? Você sabia disso? Dizem que ele foi criado nas cortes, né, na corte em Jerusalém, né? A tradição judaica diz que ele era filho de Amós, né, como cita mais de 13 vezes, mas que seu pai era irmão do rei Joás, né? Sendo assim, ó, Isaías ele era primo do rei Uzias, né? E seu pai é destacado a importância dele, né? Porque ele sempre é chamado Isaías, né? Filho de Amós. E a Bíblia descreve, né? Ele executando o serviço oficial, né? Como historiógrafo de Uzias. Está lá em 2 Crônicas 26, 22. Depois você pode conferir tudo isso. É importante, né? História você conhecer. Tá? Olha só. Em amarelo. Isaías ele nunca foi popular entre o povo durante seu ministério, né? Deus avisou ele que as massas, né, o povão não ia atender muito a mensagem de arrependimento dele, não. Ele foi avisado. Se você ler o começo do chamado dele, você vai ver que Deus vai falar. Deus fala com ele, né, que ele ia pregar, mas que o povo não ia dar ouvido, não. Seu ministério principal teve lugar entre um pequeno grupo que permaneceu fiel a Deus. A família, vamos falar um pouquinho da família de Isaías, né, fala que os profetas do Antigo Testamento não tiveram muito sucesso no casamento, né? A esposa de Oséias era infiel, a de Ezequiel morreu, Jeremias não foi permitido casar, Isaías ele casou com uma santa mulher que também era profetisa, Isaías 8:3 fala. Isaías ele teve pelo menos 2 filhos, esses 2 filhos eles são citados na Bíblia, né? Isaías 8:3, né? Fala de um dos filhos dele, né? Maer Salal Hasbaz, que significa rápido despojo, presa segura, né? E também é citado o outro filho que é Sear Jazub, que significa um resto volverá. Cada um tem um significado específico, né? O segundo filho tinha o título do sermão, então tinha tudo, muito essas coisas com significados, né? O ministério de Isaías. Vamos lá. Isaías, que abertamente ele repreendeu reis e multidões rebeldes, né, conhecido como ministro corajoso. Né? Olha só o que ele fala, né? Ele falou ao rei Acaz assim, que sua vida estava fatigando a Deus. Né? Ele admoestou o rei Ezequias. Lembra daquela passagem? Olha, coloca a tua casa em ordem, porque desta cama que você está,
você não sairá, mas antes vai morrer, né? Deus mandou ele falar. Ezequias se arrependeu, chorou, e Deus mudou o destino de Ezequias, mas o profeta foi corajoso, entrou lá onde o rei estava, né? Imagina, no leito, lá na cama, e profetizou que ele ia morrer, né? Um homem de coragem, né? E com esta mesma coragem, ele condenou multidões que realizavam culto hipócritas. Queridos, leia essa passagem de Isaías capítulo 1. Leia, você vai ver, vai falar dos cultos, cultos hipócritas. Deus, ele fala nesse capítulo que ele não suporta o culto, que eles estão cheios de iniquidade, que a oração deles, que ele nem ouve. Irmãos, é forte, tá? É forte isso. Você vai ler Isaías, eu tô até com, se eu for abrir a minha Bíblia aqui, Isaías, capítulo 1, eu vou abrir rapidamente aqui, mas depois você pode abrir mais na tua casa e aí, né, tua Bíblia aí durante o estudo. Mas ele diz assim: a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores. Olha, ele está falando para Judá aqui. Filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram, né? Eita, fala do castigo, né? A terra de vocês está devastada, os seus campos estão tomados. E ele vai dizendo aqui, ele fala assim que se o Senhor não tivesse poupado alguns, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra, né? Aí ele fala assim, ó, versículo 11: parem de me oferecerem tantos sacrifícios, para mim chega de holocausto, de carneiro, de gordura de novilhos gordos, não tenho nenhum prazer nisso. Aí ó que Deus fala, Isaías 1:12, né? Ali está do 13 em diante, né? Mas ele fala aqui no 12: quando vocês em a minha presença, quem impediram que pusessem os seus pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Ele fala assim que não consegue suportar. O que é uma assembleia, irmãos? É um culto. Aquele culto hipócrita. Aquele louvor que não veio de Deus. Aqueles louvor que os mundanos escreveram e o grupo de louvor pegou. Entendeu? E aí vai lá, é música que troca é música mundana e que coloca só a letra. Deus fala assim, ó: isso aí se tornaram-se um fardo para mim. Não suporto, não a suporto mais. Olha o versículo 15. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que se multipliquem as suas orações, não as escutarei. E ele manda, né, eles se limparem e eles mudarem. Não é brinquedo não. Isaías que profetizou isso, né? A mensagem principal foi a vinda do Messias. Mas olha só. E ele também falou às filhas de Zião, dizendo que elas estavam cheias de galanteios, né? Então, você pode ler isso aí depois lá no capítulo 3 também, é parecido com o capítulo 1. Tá bom, queridos? Né? Então, embora as massas rejeitassem a mensagem de Isaías, seu ministério não deixou de ter efeito, né? Quando Judá chegou ao ponto de extinção durante a invasão da Síria, o povo lembrou da mensagem dele e eles retornaram para Deus, né? E aí houve esse avivamento aí que eu falei de Ezequias, né? Lá que matou o anjo matou lá os soldados, né? Durou pouco, né? A nação por mais 100 anos segurou. Naturalmente, muitos outros resultados foram alcançados através da mensagem de Isaías. Porque aí durou 100 anos esse avivamento, aí Isaías ele morre, né? O Ezequias ele morre, aí vem as suas descendências, depois vem reis que deixam o povo se corromper. Então Deus concedeu essa mensagem, né? E a esse profeta, né? Uma maravilhosa revelação do Messias, né? Que assim ela foi preservada 2.700 anos, né? Depois da existência. Ele morreu e de mais 2.700 anos depois foi preservada essa mensagem dele. Então vamos falar um pouquinho de Isaías e os reis que estiveram, né, sobre Judá, tá bom? Isaías ele
esteve durante praticamente o reinado de 5 reis, né? Esse profeta ele serviu durante, segundo ali Isaías 1, né, os reinados de Uzias. Se você vai ler, tá falando lá no começo lá. Durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Acás foi péssimo, foi muito mal. Ezequias mudou tudo a história, né, o rumo da história. Outras referências indicam que ele viveu no reinado de Manassés também. Então aqui você vai ver, ó, o período de Isaías, tá? Aqui tá, esse gráfico não ficou legal, tá? Porque ele diminuiu, mas é para ele pegar aqui, ó, tá? Daqui aqui. Então, Uzias, Jotão, Acás, o auge aqui em Ezequias e um período de Manassés. Durante o reinado de Uzias, né? Foram os 5 primeiros capítulos de Isaías, é escrito. Aí o rei Uzias ele morre leproso, né? Lá no capítulo 6, né? Onde o ano que morreu o rei Uzias, lá, aquela passagem, chamado de Isaías. O reinado de Uzias ele se estendeu por mais de meio século. Foi uma época de prosperidade, calma, né? Ele serviu ao Senhor com todo o seu coração, mas levou ele a uma atitude de autoconfiança, né? Ele foi fazer o que não deveria fazer, né? Foi lá queimar o incenso, lá entrar lá na presença onde que era para entrar só o sumo sacerdote, né? O sacerdote, e ele entrou e aí ele foi acometido de lepra. De acordo com as aparências daquela época, a nação era considerada muito religiosa, mas Deus que vê o coração, né, viu que a fé não passava de mero formalismo. Isaías 1, do 11 ao 15, nós lemos ali. O sacerdócio também era corrupto, tá? E inapto, deixando o povo sem conhecimento e sem ensinamento. Também nós citamos isso. O profeta era usado para ensinar, para pregar, para profetizar, porque não tinha ensino dos sacerdotes. Depois ele serviu durante o reinado do rei Jotão, né? Isaías 6 fala a morte do rei Uzias, daí ele foi sucedido pelo Jotão, né? Jotão tinha reinado com seu pai por 12 anos, enquanto Uzias adoeceu e foi acometido de lepra. Após a morte do pai, Jotão reinou por 4 anos, né? Embora tenha sido um homem reto, o que acontecia à nação, né, ela era de maneira degradante, estava generalizada, estava difícil ser a apostasia, né, aqui está faltando aqui, ó, a apostasia que corria pela nação, ela era degradante, né, estava generalizada. Então Deus sabia que o coração do povo se endureceria à pregação da palavra e assim preparou o coração de Isaías para esse fato. Aí vem o rei Acás, né, 7 a 14, os capítulos 7 a 14 foram escritos durante o reinado de Acás. O primeiro versículo de Isaías fala que o profeta estava servindo nos dias de Acás. No capítulo 14 fala da morte desse rei. O rei reinou durante 16 anos e a nação desceu a um nível espiritual tão degradante que se deu a todo tipo de hipocrisia e idolatria, tá? Culminando com sacrifícios humanos para deuses estranhos, né? Ficou terrível. O templo foi profanado, como eu disse, o rei Acás ele foi péssimo, foi terrível, né? O templo foi profanado, né? Ele em cada canto da cidade ele fez um altar para ídolos. Ele fechou, né? Ó, por fim o templo acabou sendo fechado. Ele fechou as portas do templo. Ele pegou os utensílios. Ele quis fazer um acordo, né? Com os assírios para não ser destruído. Ele quis fazer acordo e não conseguiu. E aí o povo ia caindo cada vez mais no pecado e cada vez mais longe de Deus. E aí, tanto que Acás ele morre e diz que ele não foi sepultado, né, no sepulcro dos reis de Judá, nos reis de Israel. Ele não foi sepultado, né? Tamanho negligente, né? Um mau rei que ele foi. Em seu lugar vem o seu filho Ezequias. Esse foi um ótimo rei, né? Ezequias ele foi um grande rei. A primeira coisa que ele faz quando ele assume é abrir o templo, né? Santificar as coisas de volta, tudo que seu pai tinha tirado, tinha levado, né? Ele devolve tudo para o templo, e aí é um grande avivamento, o povo começa a voltar-se novamente para Deus. Então a morte de Acás é registrada no capítulo 14, versículo 28, né? E a partir desse ponto
até o capítulo 39 foram escritos durante o reinado de Ezequias. Olha lá, um dos mais devotados reis de Judá. Ele herdou de seu pai dois grandes problemas. A primeira, a aliança com a Síria, estabelecida nos dias do seu pai, com o objetivo de destruir Israel. O rei Acas, as coisas do templo, as coisas santificadas, ele passou tudo para os assírios, né? Achando que os assírios ia defender ele, ajudar eles na guerra contra os israelitas. Aí depois Judá foi reduzida, né? Aliado militar, né? E Ezequias ele herdou esse problema aí. E o pecado excessivo também ele herdou. Mas aí ele apelou para Deus, ele voltou para Deus, né? E Deus trouxe a resposta e experimentou um grande avivamento. Ele reabriu o templo, santificou tudo e foi um grande momento, né? Que um grande rei, né? E Ezequias ele ia morrer, né? E teve aquela oração dele e Deus dá mais 15 anos para ele ainda vive, né, grandes feitos nesses 15 anos aí que Deus acrescentou à vida dele. Isso no período, né, do profeta Isaías. E aí, Manassés, né, embora não apareça no livro de Isaías, mas acredita-se que ele reinava nos dias que Isaías escreveu a última parte do livro, né? Então as figuras de corrupção, né, retratadas por Isaías certamente são descrições, né, do país durante o reinado. As figuras de corrupção retratadas certamente não são, né, é verdade, não são do reinado de Ezequias, né, porque o reinado de Ezequias foi muito bom. Então, lá no final, né, quando ele está falando da corrupção, tudo aquilo lá, é no reinado de Manassés, né. E Manassés ele dirige a nação envolvendo-se, né, em profundo pecado, né, volta novamente. E aí, né, depois Isaías ele morre, né? E aí vem esses outros reis que dão sequência, né? Que depois de Ezequias aí. Temos confirmação de Isaías ter vivido no mínimo 15 anos durante o reinado de Manassés, pois ele registra a morte de Senaqueribe, né? Que ocorreu em 681, 5 anos após a coroação de Manassés. É bem provável, né? Então que ele tenha vivido ali. A Bíblia diz que os pecados de Judá eram tão terríveis que os judeus foram considerados mais idólatras que os antigos cananeus. 2 Reis 21, 9. A visão panorâmica, né, do livro de Isaías, aqui é um contexto aqui interessante. Tá? Ele é chamado de Bíblia dentro da Bíblia, por quê? Porque ele tem 66 capítulos, né? Assim como a Bíblia tem 66 capítulos, né? Esses livros são divididos em duas seções, né? Uma seção com 39 e uma segunda com 27. Que Antigo Testamento tem 39, Novo Testamento 27, né? Então, assim, são coisas interessantes, né? Da gente saber. Mas a primeira parte de Isaías dá ênfase à lei, ao julgamento e ao Messias prometido. A segunda parte dá ênfase à graça, à redenção e ao Messias presente. A grande fala da singularidade, né, dos capítulos, do 40 ao 66. Na segunda parte inicia com a profecia de João Batista, lá em Isaías 40, encerra com a promessa de um novo céu e uma nova terra, Isaías 66, 17. No centro da segunda parte está o capítulo 53, que detalha a profecia da morte e da ressurreição de Cristo. Tá? O tema e esboço. O tema de Isaías, né, significa, o nome Isaías significa o Senhor é a salvação, né? E o tema é particularmente pertinente em vista das circunstâncias sob as quais o livro foi escrito, né? Nos primeiros 39, Judá estava enfrentando uma ameaça de invasão, né? Nos 27 restantes, Isaías é levado em espírito até o tempo do exílio, 150 anos adiante. E ele tem a mensagem de Isaías para o exílio futuro era de confiar no Senhor para a salvação. Isaías lembrou aos cativos que somente Deus poderia dar libertação física do cativeiro e libertação espiritual do pecado. E aqui tem um pequeno aqui
sei se eu consigo aumentar aqui para a gente ver, mas tem aqui um esboço geral do livro, tá bom? Depois vocês abrem aqui, eu não consigo abrir, não dá para enxergar, tá? Não consigo abrir porque eu estou gravando a aula e eu não consigo abrir ele num tamanho maior, mas aqui está o esboço de todo o livro, como ele é dividido, tá bom? Então, sendo assim, né, a gente encerra esta parte, né, falando, né, dessa introdução e falando do profeta Isaías. Tá bom? Deus abençoe vocês e que essa aula possa ter edificado e a gente continua, né, depois com a unidade 4. Também, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.